Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver o problema aviões de papel das tarefas de programação nível júnior, OBI, ano de 2009, fase 1. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos e conteúdos. O problema aviões de papel é um problema relativamente simples, onde a ideia básica é que existe um determinado número de competidores, existe um número de folhas que foram compradas para esses competidores criarem aviões de papel e o número de folhas necessárias por competidor. Então, basta que nós façamos um cálculo matemático para verificar se o número de folhas que foi comprado é suficiente para atender todos os competidores, tá? Então, o que nós vamos ter de entrada? É uma linha informando três números inteiros, tá? C, P e o F, onde cada um representa respectivamente o número de competidores, a quantidade de folhas que foi comprada e o número de folhas necessárias por competidor. Então, depois nós temos aqui três exemplos para teste e eu já vou diretamente aqui para a solução do problema. Bom, eu inicio o problema aqui com a declaração de três variáveis, tá? A variável C, P e a variável F. Tá? Um detalhe, pessoal, eu coloco aqui as letras em maiúsculo, tá? Só para seguir ali a recomendação do problema. Eu poderia ter as letras aqui em minúsculo ou até mesmo colocar aqui outra determinação para essa variável. Por exemplo, colocar aqui competidores, folhas compradas, folhas por competidor. Tá? Eu só estou seguindo a recomendação do problema mesmo. Tá? Então eu inicializei as três aqui em 0 somente para executar a questão aqui de verificar as restrições. Quando nós observamos o problema aqui, ele traz restrições numéricas, tá? Eu utilizei essas três aqui, que tanto o C, o P ou o F, todos têm que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1000, né? Então tem que estar nessa faixa de 1 até 1000. Como é que foi feito esse teste aqui no problema? Olha só, então eu iniciei as três variáveis em 0, tá? E depois eu coloquei aqui um laço de repetição while, né, que significa enquanto. Então, enquanto não o C for maior, né, no caso aqui, 1 menor ou igual a C e, né, end, C menor ou igual a 1000. Ou seja, se o C não estiver nessa faixa ou o P não estiver nessa faixa ou o F não estiver nessa faixa, né? Então, enquanto qualquer um dos três não estiver nessa faixa, eu fico solicitando a entrada dos valores. Aí, a entrada dos valores, tá? Ela pertence aqui a esse laço while, né? Ao laço enquanto. Muito importante, tá, pessoal? Observem a indentação. No Python, para que um comando ele fique dentro de um laço, por exemplo, eu tenho que estar com a indentação nesse laço. Olha só, quando eu dou o Enter aqui, aqui eu criei o meu laço while, essa aqui é a nossa condição lógica, e depois, né, vem os dois pontos para dizer que vai começar aqui a parte interna do laço. Quando eu dou um Enter aqui, ele fica com essa indentação. Tá? E tudo que tiver nessa indentação aqui pertence ao laço while, certo? Então, se vocês observarem, por exemplo, aqui, esse if que está na linha 26, ele já não está mais dentro do laço, ele saiu da indentação, tá? Isso é bastante importante. Bom, então, uma vez que eu entrei aqui no laço while, tá? O que eu faço? Eu estou utilizando o comando input, tá? Com o método split, ou seja, eu vou entrar nesse caso aqui com três valores separados, né, por espaço, e ele vai direcionar cada um dos valores para a sua variável respectiva. Então o primeiro valor vai para o C, o segundo vai para o P, o terceiro vai para F. Tá?
Aí nós temos que observar que tudo aquilo que vem através do comando input, ele é um string. Então, em seguida, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu pego as minhas 3 variáveis, que até esse momento são strings, e converto elas para inteiro. Então, eu estou fazendo aqui um cast, né? Eu pego o meu C e ele recebe ele mesmo, mas no formato int, tá? No formato de um inteiro. Aí eu venho para um laço, para um condicional if. O que eu faço aqui? Eu vou justamente testar se as minhas 3 variáveis estão no range especificado, tá? Então, se o C não estiver na faixa, ou o P não estiver na faixa, ou o F não estiver na faixa, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para o usuário, olha, verifica as restrições numéricas, tá? Quais são elas? O C, o P e o F, eles têm que estar no intervalo de 1 a 1000, inclusive. Se por um acaso eu não colocar nessa faixa aqui, eu vou informar aqui para o usuário, ó, informe novamente os valores, né? Ele vai ter que entrar com os valores novamente, certo? Então, aqui, ó, da minha linha 10 até a linha 23 aqui, ó, eu estou somente testando as restrições numéricas do problema, certo? Só para reforçar a questão da indentação, observe que aqui, ó, no condicional if, ó, depois dos 2 pontos, eu também tenho a indentação. Então, esses 5 comandos print que eu tenho aqui, eles pertencem a esse if, tá? Outro detalhe, o que eu utilizei nessa minha condição lógica aqui, ó? Eu tenho os operadores not, né, que significa não, eu tenho o operador and, que significa e eu tenho o operador or, que significa ou. Então, novamente, ó, eu testo se não está ocorrendo isso e isso, né? Aqui eu garanto que o C tem que estar na faixa de 1 a 1000, ou não está ocorrendo isso e isso, ou seja, eu garanto que o meu P tem que estar na faixa de 1 a 1000, ou não está ocorrendo isso e isso, certo? E aí sim nós vamos para a resolução do nosso problema, que basicamente ocorre aqui nessa linha, né? Eu tenho mais um condicional if, tá? Que aqui eu faço o seguinte teste: se o P, que é a quantidade de folhas que foi comprada, for maior ou igual ao número de competidores multiplicado pela quantidade de folhas necessária para o competidor, então eu printo o S, tá? Que é o que lá é solicitado no problema. Olha só para a gente recapitular aqui, ó. O que diz no problema? A saída, ó. Seu programa deve imprimir na saída padrão uma única linha contendo o caractere S se a quantidade de folhas comprada pela diretoria é suficiente, ou o caractere N caso contrário. Então, isso está sendo feito aqui no nosso condicional if. Se o P é maior ou igual ao C vezes o F, então, né, depois dos 2 pontos aqui, vem os comandos que vão pertencer ao if. Ó. Então, eu printo S. Else, se não, eu printo N. Como eu só tenho 2 possibilidades, eu posso trabalhar tranquilamente com o if e o else. Se isso é verdadeiro, então printo S. Se não, printo N. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e até a próxima.